Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Recuperado, né? Deu para descansar um pouquinho? Eu sei que não, porque tem gente que está estudando ainda, está terminando o ano, né? Ainda está na escola. A galera que já terminou, mas está fazendo. Tá continuando assistindo as aulas, né, de cursinho ou alguma coisa assim, ou faz alguma outra coisa. Então, essa última semana foi, né, para a gente recuperar aí as energias e lidar com o calor também, que foi bem intenso. E agora que passou o hype, porque, né, a tia aqui tem um probleminha com hype, tá todo mundo falando de Enem, todo mundo falando, e aí eu falei, bom, todo mundo falando de Enem, o que será que eu iria acrescentar nesse momento? Nesse momento o pessoal quer o quê? Quer pegar as respostas, de repente quer ver alguma explicação. Isso aí ia ter de monte, ia ter de balde, eu ia fazer a mesma coisa, então assim, não não vi tanta relevância, apesar de saber que eu tenho o meu jeitinho, né, de explicar as coisas. Não sei que, às vezes, o diferencial é esse, né, o jeito de explicar, que às vezes você não entende uma professora explicando, mas você entende outra. Mas eu preferi não acrescentar, né, muita coisa. Eu queria esperar, passar esse momento aí para conversar com vocês, sobre uma peculiaridade, né, dessa prova, que foi muito comentada, inclusive, né? E foi uma prova um tanto quanto milituda, né? E o teor das questões, principalmente da prova de vários códigos e suas tecnologias, a gente percebeu aí um leve militância. Isso é legal porque vai dar muito pano para manga, vai dar muito material para a gente bater uns papos aqui. E eu estou pretendendo fazer isso em algumas, né, em uma série. Talvez eu divida isso em mais pedaços. E esses pedaços vão resultar em cortes. Então, começando hoje, e eu vou falar meio de improviso. Essa primeira vai ser meio de improviso, porque eu ainda não vi a prova toda. Eu li algumas questões. Algumas não são tão militudas assim, então assim, não vai ter muita coisa para falar. Mas as que forem, eu vou dar aquela paradinha e a gente vai bater um papinho, entendeu? Titio Paulo Freire que nos ajude, porque dá, tem muito papo aí para a gente bater aí, ok? Questão 9. Nós temos no enunciado a propagação sistemática de informações eita, é um fenômeno recorrente na história e no desenvolvimento das sociedades. No texto, a eficácia dessa propagação está diretamente relacionada ao ou a, letra A, velocidade de circulação das notícias, B, nível de letramento da população marginalizada, C, poder de censura por parte dos serviços públicos, D, legitimidade da voz dos representantes da nobreza, ou E, a diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica. Então, eu tenho aqui um pedacinho de um artigo do El País e vamos ver tudo o que ele está falando. Na Idade Média, as notícias se propagavam com surpreendente eficácia. Segundo uma emérita professora de Sorbonne, um cavalo era capaz de percorrer um cavalo era capaz de percorrer 30 quilômetros por dia, mas o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. As ordens mendicantes, as ordens mendicantes tinham um papel importante na disseminação de informações, assim como os jograis, os peregrinos e os vagabundos. E todos eles percorriam grandes distâncias. As cidades também tinham correios organizados e selos para lacrar mensagens e tentar certificar eita, a veracidade das correspondências. Graças a tudo isso, a circulação de boatos era intensa e politicamente relevante.
Um exemplo clássico de fake news da era medieval é a história do rei que desaparece na batalha e reaparece muito depois, idoso e transformado. Então, aqui é o seguinte: no fundo, a gente está falando de fake news, ah, do fato de que isso não é produto da internet, não é produto da modernidade. Na Idade Média isso já existia, se bobear até antes. E aí ele fala, na verdade, o foco da pergunta é ao que está relacionado à eficácia da propagação das notícias, sejam elas verdadeiras ou não. Qual é a velocidade com que ela acontecia? Estava relacionado diretamente com o quê? A velocidade de circulação das notícias? É, não sei. A propagação sistemática de informações é um fenômeno recorrente na história e no desenvolvimento das sociedades. A eficácia dessa propagação, no texto, né, está diretamente relacionada à velocidade da circulação, ao nível de letramento, ao poder de censura, legitimidade da voz dos representantes da nobreza ou diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica. Então, aqui a gente tem velocidade de circulação das notícias? Não. Na Idade Média, elas se propagavam com surpreendente eficácia, independente de quais forem. A questão é bem essa. A diferença é aqui, ó. O tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia, né? Aí é que a gente vai ver. Então, não é necessariamente a velocidade. A velocidade era boa, independente de qualquer coisa. Nível de letramento da população marginalizada? Não necessariamente, porque você tinha como propagar de forma oral também. Poder de censura por parte dos serviços públicos? Não, muito pelo contrário. Tinha correios organizados, então não se tinha censura. Legitimidade da voz dos representantes da nobreza? Nem se falou em nobreza aqui. As ordens mendicantes? Talvez. Mas não é nobreza. Então, tá ligado com nobreza, não foi nem mencionado. Diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica. A gente tinha bastante, aqui ele cita bastante coisa, né? Ele tinha cavalo, ordens mendicantes, jograis peregrinos vagabundos, correios, cadê? Bastante coisa, bastante forma de você propagar a notícia. Ou seja, a eficácia estava diretamente relacionada à diversidade desses meios. Porque, de novo, velocidade tinha. A questão não era velocidade, né? Só que, dependendo do quão interessante a notícia fosse, dava para ir até mais rápido. Podia ser a letra A, né? Mas não era, não dependia, a eficácia não estava ligada à velocidade. Pelo contrário, a velocidade trabalhava em função do quão interessante era a notícia. Por isso que aqui meio que, né, a relação de causa e consequência aqui está meio truncada. Então a letra A fica confusa. Então, ó, a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, todas elas, quer dizer, a letra A dá para dar uma confundida, mas se você entender aqui a situação, a relação aqui está errada, né? A B, C e D realmente não estão ali, não aparecem. A gente ficaria com a A ou com a E, sendo que a A está truncada. Então, a diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica é o que surpreende, inclusive, né? Porque você pensa em Idade Média, você pensa em uma época em que não tinha tanta tecnologia como a gente conhece hoje, tinham outros tipos de tecnologia. Lembrando que tecnologia não é só coisas que fazem bip, 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 bup, bip, bup. Não, nem coisas que se ligam na tomada ou que levam pilhas ou baterias. Tecnologia é tudo aquilo que faz a vida da gente ficar mais fácil.
travá-lo, por exemplo, né? Sistema de correios, né? Tudo isso. Todas essas coisas que facilitam a vida, que deixam a gente, que permitem que a gente tenha mais tempo, por exemplo, também são tecnologias, certo? Então, resumindo aqui, diversidade dos meios disponíveis em uma época, história, letra E, certo? Então tá, até mais.